Oi, gente, estamos começando mais um Pod Vivax, o podcast da Vivax TV. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostaria de melhorar a sua comunicação com seu filho, com a sua filha, com seu parceiro, sua parceira ou com uma pessoa que trabalha com você? No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma das estratégias para melhorar a nossa comunicação. Eu sou Vivian Cirineu, médica e educadora parental. Estou aqui com uma convidada que vai nos ajudar a entender qual é este caminho. Estou aqui com a Isabelle Tortorella, ela que é psicóloga, especialista em transtornos alimentares e transtorno de personalidade borderline, líder do programa de treinamento do Family Connections no Brasil. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Isa. Vi, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada mesmo. Esse é a última gravação do ano. E eu quis trazer a Isa como uma pessoa muito especial, porque foi a primeira pessoa que me trouxe esse conhecimento de tão grande valor, que fez uma transformação tão importante na minha família e hoje me ajuda nos atendimentos que eu faço de orientação parental com as famílias. A comunicação é um dos pilares essenciais para o desenvolvimento humano, para que a gente consiga ter mais amor, né, nas relações, mais empatia, tudo isso, né, Isa? Então, a gente vai falar sobre uma dessas estratégias, porque eu acho que a pior sensação quando a gente vai conversar com alguém é a sensação de não ser compreendida. E às vezes eu não tenho vontade nem de falar com aquela pessoa, porque eu sei que ela não vai me entender. E isso acontece muito nos relacionamentos pais e filhos, filhos que se trancam, se fecham nos quartos, não querem conversar com seus pais, porque acham que os pais não entendem. E existe um caminho que a gente vai trilhando, claro que não é simples, mas um caminho que a gente vai trilhando para poder melhorar essa comunicação. Então, antes da gente falar sobre esse caminho que a gente vai construir hoje, você que também atende muitas famílias, grupos familiares, pacientes que sofrem de desregulação emocional, queria que você contasse para a gente quais são as maiores dificuldades das famílias na comunicação. Vi, você falou um ponto importante, né? O se sentir compreendida. Hoje as pessoas trazem muito essa conexão mesmo, né? Falta uma conexão verdadeira. O olho no olho, né? As pessoas hoje estão muito entretidas nos seus aparelhos, né? Nas suas telas, e esquecem de olhar mesmo, de ter uma escuta mais genuína, né? Com o outro. Então, quantas vezes nos grupos, né, nas orientações de família, os pais, né, a partir do treinamento, eles falam, Isa, realmente eu percebi que quando minha filha, né, vem falar comigo, faz toda a diferença quando eu deixo meu celular de lado, né, eu paro de olhar para a televisão para estar ali de forma genuína para o outro. Né, e escutar mesmo o outro, e o outro, eu compreender o que ele está querendo me dizer, né, de fato, porque quando estamos com outros estímulos é muito difícil a gente realmente ouvir, né, ter essa escuta tão próxima e tão genuína com o outro. Quando eu fiz um roteiro sobre o que a gente ia conversar, né? E quando eu escrevi sobre essa pergunta, acho que uma coisa que assim, ficou muito forte para mim, que me chamou muita atenção, eu nem tinha pensado no olho, que acho que é o primeiro passo, né? Eu vou conversar com alguém, eu preciso olhar no olho da pessoa. Sim. Mas me veio muito a questão, algo que eu aprendi nos treinamentos que eu participei nos grupos familiares junto com a Isa, na questão do julgamento. Isa, como o julgamento atrapalha? A gente vem cheio dos nossos preconceitos, das nossas ideias, nossos valores morais, e a gente não consegue abrir para a escuta, para tentar entender o que passou pela cabeça do outro, para o outro agir daquela maneira, se comportar daquela maneira. E acho que as pessoas não têm nem consciência dessa história dos julgamentos. O que eles são, como eles atrapalham. Não é muito o nosso foco hoje, mas pensando assim... Não adianta eu só ter uma estratégia de comunicação, desenvolver uma habilidade, se eu ainda não estou aberta para escutar. E como não julgar, né, Vi? Porque julgamos, né? Nós somos pessoas e julgamos o tempo todo. E é um exercício mesmo você se afastar desse julgamento e olhar com um olhar mais curioso, né? Uma interpretação mais benigna do que está acontecendo. Né? Então, a gente sempre... conversa muito sobre descrever os fatos,
né? Descreva os fatos, tente compreender, né, com esse olhar mais curioso, o que é que se passa no universo do outro, né? Porque se eu não me aproximo, eu não tenho esse interesse de entender, fica muito mais difícil dessa comunicação acontecer, porque eu parto do princípio do que eu penso, né, do meu universo, da minha verdade. Então é muito importante se afastar um pouquinho para a gente fala que é dar um stop, segura um pouquinho para você conseguir ir lá e perguntar o que é que está acontecendo, né? Me explica o que é que você está pensando, para você poder compreender mesmo. Eu acho que foi uma coisa que foi muito marcante para mim, quando eu aprendi, até mesmo nos trabalhos individuais que eu já fiz com a Isa. Eu já fiz. Gente, a Isa já foi a minha terapeuta. Verdade. Já me ajudou durante uma fase na minha vida. Depois me ajudou como uma orientadora dos atendimentos que eu fazia. E nessa época dos atendimentos que eu falava, Isa, eu não vou conseguir julgar, eu vou julgar as famílias. Logo que eu comecei. Lembro. E aí, você lembra disso? E aí a Isa falava assim, a gente vai julgar. É natural do ser humano a gente julgar. O que a gente vai fazer é adotar uma postura não julgadora. Então, eu vou tentar segurar o meu julgamento para, antes de eu olhar só com a minha ótica, né? Igual um cavalo lá que tá com aquele negocinho, esqueci o nome, que a gente só enxerga assim. Deixa eu tentar entender o que o outro pensou, o que o outro levou o outro a agir dessa maneira. Né? Acho que essa que é a interpretação se eu consigo frear até ali, né, Vi, e não ter atitudes diante do que eu estou julgando, está ótimo, porque um pensamento é só um pensamento, né? Se a gente for parar para pensar. Então eu penso, eu acolho, mas eu dou esse passinho para trás para poder conseguir compreender o outro, né? O mundo do outro, o universo do outro. E é isso que faz toda a diferença, né? E não ficar julgando o meu julgar. Né? Se eu pensei isso, eu sou fraca, eu sou horrível, eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima avó, enfim, as pessoas que estão ali, né, no cuidado desse outro. Então é mais sobre isso, né? Dar esse passinho para trás e a gente conseguir descrever os fatos, observar, né? Depois a gente ir para o próximo passo, que é descrever o que está acontecendo, para a gente conseguir escolher como é que a gente vai participar naquela situação. Né, eu acho que falta mais esse mindfulness mesmo do relacionamento, né, de estar ali presente, conectado ao que está acontecendo. Hoje, mais, né, do que em outras situações, a gente está numa era, né, da tecnologia, as pessoas estão muito conectadas, voltadas ao telefone, né, às redes, e não conectadas às pessoas, que é o mais importante ali, né, os nossos filhos, os nossos maridos, enfim, nossos relacionamentos. E aí a gente perde essa oportunidade de observar. Às vezes, se é com o nosso filho, que é uma criança pequena, de observar o que aconteceu minutos antes. Eu vejo ali, de repente, as crianças estão brigando, mas o que aconteceu um segundinho antes que levou àquela discussão? Que evento, né? Que evento que desencadeou aquilo. Porque se eu vou com esse olhar do julgamento, né? Acontece muito quando tem dois filhos. Eu sempre vou ao mais velho que aprontou. A gente sempre tende a acolher mais o que está chorando naquele momento, né? Que aconteceu. Mas a gente precisa compreender. Né? E a tendência é, você é o mais velho, você que tem que tomar cuidado, você que tem que cuidar, você tem que, né, fazer... Exatamente. Enfim. Bom, vamos entrar então nessa nossa habilidade que a gente quer falar, que é a validação. A validação é algo que eu já venho falando nas redes sociais há tempos, a gente com um olhar meu ali que é voltado muito para a primeira infância, mas a validação é uma habilidade de comunicação, de relacionamento que a gente usa em qualquer idade, com todas as pessoas. Você pode explicar para a gente um pouquinho o que é essa tal da validação? Com certeza. Então, a validação é uma ferramenta muito poderosa, né, Vi? Onde a gente passa a compreender. É mais sobre compreensão, né, é uma empatia. É muito similar à empatia, né, de estar se colocando no lugar do outro. Né? Validar é você validar o que é válido, sempre vai ter uma verdade, né, no que a pessoa traz para você, naquela situação, na fala de uma pessoa. Então, a gente sempre fica atento a esse grão de verdade, né, no que está acontecendo ali. Então, o que é que a gente valida? Emoção, a gente valida desejo, a gente valida, né, pensamentos, a gente valida sensações. E... existem tipos de validação, né? Às vezes existe a validação comportamental,
de você estar apenas ali do lado da pessoa, né? Um sorriso, um abraço, o silêncio também, né? Em muitas situações é validante. E existe a validação que é verbal, né? Então é quando você passa a compreender de forma genuína o que o outro está te trazendo, né? Então vou trazer um exemplo aqui para você e para as pessoas que estão nos escutando. Se eu tenho um filho adolescente que chega para mim e fala assim, mãe, eu tô querendo ir para uma festa, né? É muito importante para mim, eu quero ir, meus amigos foram, mas acabaram os ingressos e eu estou muito triste. Né? O que é que a gente pode validar dessa fala dele? Né? A emoção, como ele está se sentindo. Né? Então, meu filho, eu entendo, né, a sua tristeza. E quando eu falo de genuíno, é entender mesmo, Vi, porque já tivemos nesse lugar. Né? Então, quando eu falo, olha, eu já tive no seu lugar, né? É muito ruim, é muito frustrante quando a gente quer algo e não consegue alcançar. Né? O show parece que é muito importante pelo que você está me trazendo, né? Você está me falando que você está triste por causa desse show. Mesmo que eu não concorde, Vi. Esse é o grande mistério, né, da validação. Não quer dizer que eu tenha que concordar, né? Mas eu tenho que compreender o que é que o outro está me trazendo, né? O que é que o outro está sentindo, o que ele pensa. É respeitar essa diferença. Né? Então, é uma ferramenta muito poderosa, porque os pais, quando descobrem isso nos treinamentos, falam, meu Deus, né? A gente sempre, pelo viés do julgamento, de que nada, essa festa, ainda bem que você não conseguiu, isso passa, virão outras festas muito legais, e não precisa ficar assim, não precisa se sentir triste, né? Isso a gente está invalidando o que o outro está sentindo, né? Então, sabe aquele desenho do 6 e do 9? Né, as perspectivas, né, não tem a verdade absoluta. Existe o que eu acredito, o que eu acho a partir da minha história de vida, e existe a do outro. Né? E tem uma tendência nas famílias de, eu sou mais velho, eu tenho que respeitar e acabou. Né? As coisas acontecem assim, isso é besteira e pronto. Né? Terão outras oportunidades e não é bem assim. Né? A gente precisa respeitar, não quer dizer que eu concorde, eu valido o que é válido, né, o desejo, o que ele está sentindo, o que ele está me trazendo, mas não quer dizer que eu preciso validar o inválido, né? Então, olha, eu compreendo sua tristeza, eu imagino que você esteja passando, você está me trazendo que está muito difícil para você, você gostaria de estar com seus amigos, mas nesse momento a gente não vai conseguir ir, né? Eu sinto muito, mas ficará para uma outra oportunidade. Isso não quer dizer que você não está se respeitando, ao contrário, né? Isso é o autorrespeito dos pais também, né? De eu valido, eu entendo, mas eu também ponho um limite. Isso é muito importante. As famílias confundem muito, né? Então se eu falar, eu tenho que falar de tal forma, no sentido de você não faz, que isso é importante e pronto. Né? Então abrir para esse diálogo, abrir para essa compreensão. Com certeza o outro vai estar mais aberto também para falar, poxa, eles compreendem, né? É muito mais fácil esse processo, esse caminho, para ver ali uma conexão e existir uma compreensão. Com certeza. Acho que validação é um caminho de compreensão. Perfeito. A gente começou a fazer esse podcast, a pergunta que eu fiz a primeira pergunta, né, quando a gente começou a conversar é sobre a não compreensão. Eu falo com aquela pessoa parece que não me entende. Quando ela parece que não me entende, é porque ela não está me validando. E como que essa pessoa pode me validar? E é não entrar nesse caminho da positividade, que a gente vai entrar um pouquinho mais, Perfeito. Que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Mas você citou o exemplo do 6 e do 9, que eu conheço, mas talvez muita gente em casa não conheça. Legal, você vai desenhar. Então, não sei se eu vou conseguir mostrar para quem está aí em casa vendo, né? Imagina aqui o número... Para nós duas, né? Eu acho que ficaria legal, você coloca aqui. Pensou a mesma coisa que eu. Então, imagina aqui, né? Vocês estão vendo aí o número 9. Se eu colocar ele aqui no meio, entre eu e a Isa, eu vejo 6. Eu vejo 9. Exato. Isso é 6, não é 9, Isa. Isso e a gente 9. vai discutir até amanhã. Sim. Que número é esse? Sim. Porque cada um tem a sua ótica. Eu enxergo, não só baseada no que eu estou vendo. Quando é uma realidade, eu enxergo baseado nas minhas experiências de vida, no que eu já passei. Na sua bagagem, né? No que eu já li, no que eu já estudei. E o outro também. E eu não sei qual é a sua bagagem. Eu preciso tentar entender, primeiro, essa é a atitude do não julgar. Eu parar de achar que, mas por que a Isa está enxergando 9? Deixa eu entender melhor.
Esse vai ser o caminho. E quando os pais realmente descobrem isso, faz toda a diferença. E na validação, você falou sobre a história da positividade, né? Mas, mas não ajuda, assim, meu filho tá triste, aí eu vou lá e falo pra ele, filho, não, mas não se preocupa, vai ter outra festa, vai na casa do seu amigo que é mais legal. Quando a gente vê com crianças pequenas, né? Mamãe, eu não quero ir pra escola. Não, mas a escola você vai brincar com todos os seus amigos, é muito importante, você vai aprender. Eu tô tentando, com uma boa intenção, fazer com que ele se sinta bem. Mas às vezes, né, tudo aquilo ali. A boa intenção não faz a compreensão. Perfeito. Porque se o outro está sentindo, o outro está sentindo, né, Vi? E é isso, né? Se eu falo para você que tá muito difícil, para mim pode ser uma caneta. Eu perdi uma caneta, só que aquela caneta pode ter uma história para mim, né? Pode ter sido um presente da minha avó, que já morreu, né? E ela é importante para mim. E a partir do momento que eu ouço de você, pois eu sinto muito, parece que essa caneta era muito importante para você, né? E eu me sinto compreendida. E aí o convite é fazer esses ensaios, né? Todo dia um pouquinho para as pessoas entenderem mesmo o efeito que causa. Né? Como é uma habilidade, a gente precisa praticar mesmo. Acredito que... Aí você até me corrige se eu estiver errada, gente, porque a Isa é que tem know-how para falar disso aqui. O que facilitou o meu caminho de tentar validar mais as minhas filhas foi entender que, assim, os sentimentos, eles são sempre válidos, porque nós não controlamos o que a gente sente, então a gente sempre vai validar o sentimento. E a gente precisa aprender a separar o que é sentimento do que é o comportamento. Vou trazer um exemplo da minha casa, que aconteceu na semana passada. Minha filha Júlia, na hora que a gente foi desligar a televisão, ela ficou muito brava, a gente já tinha combinado, mas mesmo assim ela não gostou. Fomos desligar a TV porque estava na hora de dormir. Ela ficou muito irritada, estava com sono, um monte de coisa que vai somando, e ela foi pro quarto e bateu a porta. Eu fiquei com uma raiva daquilo, mas respirei. Respirei fundo. E aí eu fico com um mantra na minha cabeça, assim, né? Separa a emoção do comportamento. Já fica pra vocês. Só um momentinho, eu vi. Nesse momento, né? Que tipos de pensamentos surgiram? Em mim? Você consegue trazer? Será que eu vou lembrar? Porque é aí que surgem os julgamentos, né? Primeiro eu acho que é a expectativa. Eu já tinha combinado. Aquela expectativa, né? Mas eu falei gentil. Mas eu já fiz o combinado e meu filho não aceitou. Assim, que vocês fazem em casa, eu faço na minha também. Sim. Então eu acho que eu já criei a expectativa de que ela ia falar, sim, mamãe, é claro, vamos desligar o desenho, está muito divertido e a gente vai dormir. Então eu acho que é a expectativa. A raiva é um comportamento que todo mundo como sociedade tem uma dificuldade de lidar. Quando a gente está com raiva, a gente tem dificuldade de lidar. Quando o nosso filho, quando alguém perto da gente está com raiva, a gente não sabe muito como agir. Então a raiva é uma emoção que é mais difícil mesmo, acho que para todo mundo. Acho que... E a expectativa de, ela já está crescendo, ela sabe que ela pode falar, e ela vai ter uma atitude como essa de bater a porta. O caminho para mim na hora foi eu me acolher, né? Tá tudo bem, eu também posso ficar com raiva dela, agir assim. Então eu posso sentir raiva, isso é a minha validação, autovalidação. Então tá tudo bem eu sentir raiva, mas agora nesse momento eu preciso ir lá e ser assertiva com ela. E separar. Sim, ela ficou com raiva, ok, ela tem todo o direito de ficar com raiva porque ela queria estar assistindo mais TV e agora ela não pode, mas ela não pode bater a porta. Validou o desejo dela, né? Eu validei o desejo, pensei no sentimento na hora e não validei o comportamento, que é bater a porta, poderia ter quebrado a porta. Se machucado, né? Tantas coisas. Exato. Aí eu abri a porta assim, né? Calmamente, porque não adianta eu chegar na raiva também. Calmamente eu abri a porta. Filha, eu vi que você ficou com raiva que a mamãe desligou. Tá tudo bem você ficar com raiva. Você não pode bater a porta do seu quarto e quebrar a porta da nossa casa. Aí ela ainda estava com raiva, mas eu acho que ali ela se sentiu compreendida. Porque ela falou pra mim, então me dá licença que eu não vou mais bater a porta. Conseguiu. Aí eu me senti super bem, né? Eu falei, consegui. Sim. Porque eu não queria que ela se acalmasse na hora. Sim. Porque faz parte também, faz parte dela. A raiva não ia zerar. Com certeza. Exato. Com certeza. E aí eu falei, beleza, filha.
Eu fechei a porta calmamente. Daqui a pouco eu volto, porque né, ali a gente ia precisar passar por todo aquele processo, escovar o dente e tal. Sim. Mas naquela hora, nada ia ser assertivo. Eu precisava esperar a raiva passar. Mas acho que o ponto que eu quis trazer essa história, né, primeiro para falar que eu fiquei muito feliz comigo mesmo. Sim, eu imagino. E o segundo, dessa importância da separação. E é claro que num outro momento, no dia seguinte, depois, a gente pode falar, filha, você ficou com raiva aquela hora, você bateu a porta, bater a porta não é legal, o que a gente pode fazer quando tá com raiva? E trazendo, ensinando outras habilidades para ela ir lidando. E eu também fazer o meu exercício. Eu deixei ela com raiva. Será que tinha uma outra maneira que eu poderia ter desligado essa televisão, Conduzido, ter né, falado? naquele momento. Será que eu não fui muito ríspida? Sim, fazer o exercício. Talvez eu não tivesse sido mesmo, mas sempre tem uma coisa que a gente pode refletir e melhorar nas nossas relações. Perfeito. Então, quando a gente vai no caminho do sentimento, é fácil, porque nenhum sentimento a gente vai invalidar, não é? Isso. Nenhum Perfeito. sentimento. Todos os sentimentos são válidos, são aceitos. E o comportamento, aí eu preciso de uma observação. Para eu saber se ele é válido ou se ele não é válido. Se ele é inadequado ou se não é inadequado. É isso. Você pode trazer para a gente algum exemplo assim, do que é um comportamento inadequado, não válido ou válido? Você trouxe, né, de forma muito... Pensando em adolescentes, cirúrgica, parceiras. Vi, acho que você trouxe muito bem isso, né? Bater a porta dentro de casa está muito também atrelado aos valores de vocês, né? Dessa família, né? De regras da casa. Vai depender muito do funcionamento de cada um, né? Dos seus contextos. Mas deixe-me ver aqui algum exemplo. Na adolescência, vai, um comportamento... Posso até trazer para te perguntar mesmo, assim, por exemplo, a gente, quando tem casos de adolescentes que sofrem de desregulação emocional, e isso está uma febre nas escolas, que praticam a autolesão. Sofrimento, se cortam, se machucam. Isso é muito mais comum do que a gente pensa, infelizmente, porque não chega a notícia. Então, a gente entende que o adolescente que faz essa autolesão, que se machuca, né, é uma agressividade contra si. Ele está sofrendo e faz aquilo para aliviar a sua dor emocional. Eu posso validar esse comportamento? Então, a gente valida, né, como eu falei aqui, a gente vai validar tudo o que aconteceu, né, diante do que ele traz para você, tentar compreender o que aconteceu, mas mostrar outras vias, né? Essa é uma resposta desadaptativa na resolução do problema dele. Infelizmente. Mas se eu fosse um pai, Isa, eu sou a mãe dessa menina que é adolescente e que está se cortando em casa. Se eu for fazer uma conversa com ela, eu vou validar isso que ela está fazendo? Não, jamais. Acho que esse é o ponto. Não você como psicóloga atendendo. E eu falo mesmo no lugar do familiar mesmo, né? A gente fala que assim, esse adolescente ele fez o melhor que ele podia naquele momento, né? Ninguém está querendo tirar a sua própria vida, as pessoas querem melhorar, as pessoas querem resolver seus problemas. Só que essa é uma resposta desadaptativa mesmo na solução do problema dela. E a gente vai mostrar outras vias e os pais, quando treinados, eles também vão aprendendo ferramentas de como fazer diferente, porque a atitude inicial dos pais, dos familiares, é desesperar. Né? Você vê seu filho se cortando ou tendo outros tipos de comportamento problema, né? Tem pais que gritam, você se cortou novamente, vai ficar de castigo, né? E esse adolescente vai aprendendo o quê? Gente, o que eu sinto é errado, né? Sentir errado, sentir isso, o que eu tô acontecendo na minha vida tá tudo... você vai reforçando o comportamento e invalidando, né, esse sentimento. Então, os pais precisam aprender a mostrar outras vias, né, que não essa resposta desadaptativa. E aí existem muitas ferramentas, Vi. É uma lista enorme, né, de a gente orientar esses pais. Então, tem o famoso gelo, né? Sim. Muitos adolescentes são orientados a usar o gelo, né, no momento de uma situação difícil como essa, que eles se sintam, né, invalidados. Existem são habilidades, ferramentas para regulação emocional. Naquela hora que eu estou desesperada e que eu penso, né, em fazer uma atitude como essa, me estou inclinada, né, a fazer até um comportamento que por muito tempo vem ajudando, né, entre aspas. E a gente vai mostrando outras ferramentas também para tolerar aquele mal-estar ali,
né? Existem vários caminhos. O adolescente, os pais aprendem a regular suas emoções, aprendem técnicas para tolerar o mal-estar. Isso. Né? Aí seria já um caminho já de buscar um tratamento. Mas pensando numa conversa ali. Eu cheguei no quarto, eu posso falar assim, filho, eu vi que você se machucou, eu entendo que você esteja sofrendo, que você está triste, né? Que está difícil para você, que você não gostou desse término de namoro, enfim, aí eu vou entender qual é a razão que levou ele àquele sofrimento. Perfeito, né? O caminho é você entender onde chegou esse comportamento, o problema, porque o comportamento chega para você. Né? O adolescente se cortou, mas eu preciso entender o que aconteceu antes desse comportamento. Qual foi o evento? Né? Até para eu poder, exatamente, que evento desencadeou esse comportamento, para eu poder acolher, né? Essa escuta ativa já está acontecendo, né? Quando eu me aproximo, essa curiosidade, essa interpretação mais benigna possível do que está acontecendo, para eu poder acolher, né? Validar e cuidar, né? Se ele já se cortou ali, ele já conseguiu se autorregular naquele momento. A gente só precisa, ele só precisa aprender outras formas, né, de resolver sua dor emocional, que não seja se prejudicando, se cortando, enfim, em outros comportamentos. Sim, então talvez nesse caminho que eu validei o que ele sentiu, eu também deixar bem claro que esse comportamento não é aceitável, não porque eu não aceito o seu comportamento, mas assim, eu estou vendo que isso prejudica você. Com certeza. Então a gente precisa, sim, aprender o que fazer no lugar também. Eu não posso só falar, não vai se cortar mais. É porque ele vai falar, tá, eu faço o quê? Dói tanto aqui dentro, né? Eu não sei fazer diferente, eu não sei fazer outra coisa. Eu aprendi, né, para eu conseguir me regular, me autorregular. Então, e aí, o que eu faço? E aí são várias ferramentas, né, que a gente ensina nos treinamentos. Os treinamentos de habilidades da terapia comportamental dialética. Sim. Que muitas pessoas não conhecem. Qual é essa abordagem para regulação emocional? Acho que no finalzinho até a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem. Né? Caso alguém esteja escutando a gente e fala, nossa, eu estou com um sobrinho assim, meu filho está assim, qual é o caminho que eu posso buscar? Sim. A gente dá um norte. Então, assim, a gente entende que a gente pode validar os sentimentos. Eu acho que esse é o caminho que a gente vai começar. Outra coisa que você citou são os desejos. Uhum. Emoções, desejos. Um exemplo que eu gosto de trazer, Isa, para os pais, eu falo assim, olha, eu posso desejar viajar 2 vezes por ano para fora do Brasil. Eu posso desejar ter uma casa no campo e uma casa na praia. Posso desejar. Sim. Você não vai falar para mim, Vivi, que desejo é esse? Que besteira. Tá sonhando, acorda, né? Mas a gente faz isso o tempo todo com a criança. Mais um brinquedo? Você quer ir nesse show dessa banda? Exatamente. A gente está o tempo todo invalidando o que é um desejo para os nossos filhos. Sim. E é a gente tentar, mais uma vez, né, o exemplo do 6 e do 9, de uma compreensão de que ele tem ali a perspectiva dele, dos valores. Mesmo que não concorde, né? Isso é muito importante. A validação não quer dizer que eu concorde. Eu compreendo o que você está me trazendo, o que você pensa, o que você sente, mas não quer dizer que eu concorde. Eu entendo, Vivi, e não concordo com o que você está me falando, como você quer agir. Né? Isso é a validação. Então a gente entra sentimentos, desejos, pensamentos, né? Opiniões, sim, entram nos pensamentos também. Sim. E o que a gente não valida? O inválido, né? Um comportamento, por exemplo, que vai prejudicar tanto ele quanto o outro, bater a porta, né, dentro da minha casa, ou pedir dinheiro para ir comprar droga. Né? Eu quero dinheiro, eu estou precisando desse dinheiro, só que eu sei para onde esse dinheiro vai. Eu posso até validar, né, o desejo e a vontade de ter esse dinheiro, e eu não preciso concordar. Eu não preciso, né, para não reforçar esse comportamento. E aí é muito difícil para um pai, para uma mãe lidar com isso sem o acompanhamento. Com certeza. Ou de uma psicóloga ou de um grupo terapêutico. Sim. Muito difícil sozinho, né? Sozinho não dá, né? Não. É muito sofrimento para uma família. Muito sofrimento. Uma sobrecarga muito grande, né? Os pais chegam com a sobrecarga muito grande. E o interessante é que todo esse treinamento, eles não falam nem em garantia, né? A habilidade não é garantia, porque não depende só de você, depende do outro, né? Depende do contexto. Mas ela dá garantia de espaçar esses momentos difíceis, né? Porque eu estou mais fortalecido,
né? Eu sei mais como lidar naquele momento, mesmo que eu não alcance o que eu queria naquele momento, né? Então existe essa garantia de espaçar essas situações tão difíceis ali no contexto familiar. Isso aí é para qualquer idade, viu? Porque, olha, teve uma família que eu atendi de uma criança de 3 anos, que com as crianças pequenas, muitas vezes, o tempo todo a gente fala não para elas. Então, quero ir para a escola sem usar uniforme. Não, não pode. Quero comer doce antes da comida. Não, não pode. O tempo todo a gente fala não para as crianças. E essa família veio com um comportamento de muita agressividade desse filho de 3 anos, batendo nos amigos da escola, brigando. E gente, a agressividade, ela é sempre uma resposta. A criança está se defendendo de alguma coisa. Vamos tentar, durante uma semana, validar tudo. Tudo. Vai dar trabalho, que vocês vão ter que pensar antes de falar. Mas calma que vocês não vão precisar fazer isso todo dia para sempre. A gente quer mudar a perspectiva, a gente quer fazer com que ele se sinta compreendido no que ele sente, no que ele deseja. Então, tudo que ele pedir, antes de falar não, vocês vão validar o desejo. E aí os pais compreenderam, não, vamos lá, estamos dispostos, queremos que o meu filho melhore essa agressividade na escola. E eles começaram esse trabalho. Quero ir para casa da vovó. Puxa, filho, você queria ir para casa da vovó hoje? Ia ser muito legal. Só que hoje é dia que a vovó vai na missa, ela não vai poder te receber. Pronto. Disse que não vai na casa da avó, mas com a validação de, puxa, eu entendo que você queria ir lá na casa da vovó. Então, depois, mamãe, compra um brinquedo para mim. Ai, amor, você gosta, né, de tantos brinquedos? Tô validando-lhe de novo o desejo. Sim. Eu sei que você gosta de brinquedo, mas a gente está em dezembro, daqui a pouco tem Natal, você vai ganhar brinquedo. Então, eu tô falando, não vai ganhar brinquedo de novo. Porque a nossa tendência, muitas vezes, é esse não que a gente recebeu na nossa infância, né? Sim, não, perfeito. Não e pronto, não tem, agora não. E engole, engole esse não. Exatamente. Então, a gente, às vezes, não sabe outra maneira de fazer. Então, com essa família, a gente ficou nesse treinamento durante uma semana, validando. Vivi, aí o pai chegou pra mim na outra semana, Vivi, eu tô me sentindo até artificial. Sim, eles trazem muito esse relato mesmo. E o filho percebe e fala, não, essa não é você. Pra criança, né? percebe menos. Eu acho que os sim, adolescentes percebem mais. Com Você tá me certeza. manipulando. Os adolescentes falam na lata, mas as crianças não percebem tanto. E o que aconteceu? Obviamente, diminuiu a agressividade na escola, porque esse menino começou a encontrar mais compreensão em casa. E nesse momento, eu falei, então agora vocês vão fazer uns testes. Vocês vão validar, mas de vez em quando vocês vão falar, filho, hoje não dá. Só para ver a reação dele, se mudou. E aí foi dito e feito. A reação era, beleza, mamãe. Quando vinha um não que não tinha validação. Sim. Por quê? Porque não era o contexto da semana, no contexto do mês, ele se sentia validado. Então, de vez em quando vem De vez em quando. E o filho, mundo hoje não dá? Não vai ter, né, Vi? O mundo invalida mesmo. Né? A gente não tem só em casa os pais treinados. Existe a escola, existe os amigos, existe, né, a família no geral. É aprender mesmo a lidar com situações assim. É exatamente isso, é a frequência. Imagine se quando os jovens chegam para a gente, né, no grupo ou no meu consultório, né, com 25 anos, é um histórico, né, uma frequência muito. Os pais estão sobrecarregados porque tem um histórico, né, desse ambiente pesado, né? Pesado, né, de muita briga, muitos conflitos. Então, a habilidade é o quê? Aumentam as chances, né, a probabilidade de ter uma harmonia em casa, porque eu vou me sentindo mais compreendida e uma hora ou outra, né, que meus pais invalidam e o mundo vai invalidar também, tá tudo bem, né, acontece, eu tô mais fortalecido para lidar com tudo isso. É exatamente isso. Perfeito, você chegou num ponto bem importante. Sim, o mundo é invalidante, essa é uma frase que eu sempre carrego também. A escola é invalidante, no trabalho você vai encontrar, mas no lar, onde a gente está com as pessoas que a gente ama, na nossa família, ali precisa ser um espaço validante. Com certeza. Então a gente precisa se esforçar para conseguir validar mais. E uma das dificuldades que eu tenho é validar adultos. Porque com as crianças, eu já percebo, ela não tem cérebro maduro o suficiente, ela não é capaz de fazer isso ainda, mas eu ainda tenho muita dificuldade de validar adultos. Talvez pela expectativa que eu crio deles, já é adulto, pode se comportar melhor. Muda o processo para a gente aprender a validar os adultos?
Eu acho que é a questão do julgamento também, né? Porque é o que você falou agora. É um julgamento, né? Se a gente for parar para pensar. Ah, é adulto, tem que saber. E a gente pensar que essas pessoas não foram treinadas mesmo, né? É cuidar como estivesse começando mesmo. É a inteligência emocional, né? Dar essas ferramentas eu não sei o que fazer. É um adulto que está começando a dirigir. Né? Como assim? Você está começando a dirigir agora? Ele está começando, né? Pegar na mão e passar todas as ferramentas. São esses pais que chegam para mim, né? Muda nesse sentido. Acho que é o nosso olhar mesmo, né? Como eu penso de você, né? Você chega para mim, eu falo, ai, Vivi já sabe, é médica, imagina, orientadora parental, né? Uma médica, é muito esse nosso olhar mesmo de julgamento, né? Que a gente precisa se livrar um pouquinho. Tem uns julgamentos importantes, né, da diferenciação, que são muito importantes, a gente precisa saber diferenciar. Então, por exemplo, se eu diferenciar uma piscina cheia de uma piscina vazia, é muito importante para a minha sobrevivência. Né? Uma carne que está boa e uma carne que está estragada é muito importante para a minha sobrevivência, né, também. Mas quando eu começo a rotular, né, se está bom ou ruim, se está bonito ou feio, né, difícil, fácil, e aí que começam os julgamentos mesmo. Então, quando a gente parte do princípio de eu preciso descrever mais os fatos, né, o que está acontecendo, essa pessoa não sabe, né, essa pessoa não entende. E muda, com Bom seria se certeza. todo mundo pudesse passar por um treinamento como esse. Um treinamento de habilidades em DBT, em terapia dialética comportamental. Se tivesse nas escolas, até mesmo existem outras maneiras. A DBT, acredito que seja um caminho. Existem outros caminhos para a gente treinar inteligência Com emocional, certeza. comunicação, autorregulação. No fim, assim, muitos deles têm o mesmo objetivo, que é a gente conseguir ter mais empatia e diálogo. E eu acho que se a gente pudesse já partir numa educação diferente para os nossos filhos, eles vão chegar lá na frente com uma outra habilidade. Outro dia, uma das meninas lá quebrou um brinquedo, agora eu não vou lembrar quem foi, quebrou o brinquedo da irmã. E aí eu tô só escutando ela ir contar para a irmã. Acho que foi Marina, porque ela falou, Juju, você não vai gostar do que eu vou te falar. Você vai ficar chateada com o que eu vou te contar. Aí ela contou que quebrou o brinquedo. Eu falei, gente, eu quando criança, imagina que eu ia contar desse jeito. Primeiro que eu não ia contar, que eu ia ficar com medo. A gente escondia, né? Eu ia esconder esse brinquedo para ninguém achar. Com medo do que poderia acontecer se alguém encontrasse um erro. Um castigo, né? Exato. Uma consequência pior, Exato. sim. Então ela não tem medo de contar, ela conta e ainda vai com empatia. Eu sei que você vai ficar chateada. Ai, gente. Gente. Parabéns, Vi. Parabéns. Não tem só isso não, tem muita falha também, eu trago aqui. Eu sei. Mas é assim, olha o nosso potencial na nossa casa, quando a gente estuda, quando a gente aprende, né, para ensinar para os nossos filhos o que a gente não aprendeu. A gente vai mudar o mundo para as próximas gerações. Sim, então é esse o objetivo nosso aqui, o nosso objetivo aqui na Vivax TV, que dá esse espaço para a gente falar sobre habilidades que podem melhorar as relações humanas. Com certeza. Como... Eu ouço muito, né, de Isa, eu até esses dias coloquei nos stories, você como psicóloga, com a abordagem da DBT, aprendendo habilidade, com certeza você faz perfeito, né, com a Rafa. E não é, né? Eu não faço perfeito, mas eu tento fazer o melhor, né, que eu posso todo dia, baseado no que eu ensino, né? Eu estou muito conectada ao que eu passo para os meus pacientes, aos meus familiares, porque eu preciso sentir na pele, né? O que é isso, que transformação é essa, para eu poder passar para as pessoas, né, que me procuram, que pedem ajuda. Então, ver essa transformação, né, a mudança de comportamento. Minha filha tem 3 anos, né, é nova, mas começa daí, né, Vi? Se eu ofereço esse ambiente validante, né, um ambiente menos crítico, com menos brigas, né, conflitos ali, com certeza a resposta, né, os estudos estão aí para provar que reduz significativamente, né, o estresse, os conflitos, a desregulação. Exato. Todos nós desregulamos, mas, né, tem pessoas que são muito mais sensíveis, né, aos estímulos emocionais, aos estímulos do ambiente. Exatamente. E acho que tinha mais uma coisa que eu queria falar, peraí que fugiu. Em relação à validação,
Ih, me deu branco agora. Fiquei Acontece. pensando, eu falei, nossa, eu devia ter anotado, tá vendo? Se eu não anoto, eu acabo esquecendo. Eu acho que ainda sobre a validação... Ah, sobre a questão genuína, lembrei. A questão de ser genuíno. Porque às vezes a gente ensina para os pais, especialmente para os pais do adolescente, que eles precisam mostrar essa compreensão, dizer eu entendo. E eles começam a usar essa frase do eu entendo. Sim, exato. E os próprios adolescentes vêm falando assim, você está fazendo o que você aprendeu Você lá não no entende curso. nada. Porque eles sentem que não é verdadeiro aquilo, não é genuíno. Sim. Então, a validação, ela não dá pra gente encarar ela assim como uma estratégia que eu aprendi no livro aqui, né? Como é que tá escrito, eu vou fazer e eu vou ter a resposta. Não, porque é uma habilidade, né? A habilidade a gente fala que é o quê? São comportamentos novos, né, para o nosso repertório. Então, se eu tenho um jeito mais ríspido, quando eu falo no outro dia para minha filha, minha filha, então, eu entendo o que você está passando, soa mesmo, né, como algo mais falso, meio, eles falam que minha mãe é meio fake, tá estranho, tem algo acontecendo. Mas quando eu pratico, né, a habilidade precisa ser praticada todo dia um pouquinho, para que isso se torne seu mesmo, automático, né? Igual dirigir, que eu falei aqui. Ninguém começa dirigindo já pegando uma avenida, uma estrada, não sei, é muito difícil, né? Você começa devagarinho, muito, muito atento à marcha, ao carro, o som do motor, para que você se torne um comportamento mais habitual, né? Aprender outra língua, o bebê quando está começando a andar, tudo é um processo, né? Que a gente precisa praticar mesmo para que se torne automático. Então a validação não é diferente. Né? Essa comunicação não violenta não é diferente, é um processo, existem técnicas também para isso, né? A gente precisa fazer esse exercício. É o tom, envolve tanta coisa, né, Vi? Tantas nuances, né? O tom de voz, é a forma que eu estou olhando, é minha postura para você, né, para o outro. É a gente fazer esse teste no dia a dia. Quantas vezes eu já fui almoçar com colegas e a pessoa está no celular e eu estou falando para a parede. Assim, sabe? Você fala, gente, que sensação horrível, né? Porque eu estou lá empolgada, falando e a pessoa está aqui. Né? Isso dentro das casas, com certeza acontece. A gente vê em restaurantes hoje, né? Sim. Você vai para um restaurante, tá a família inteira, né? Na tela. Eu já tive uma situação que a família era e a menina, uns 9 anos, sozinha na mesa. Menina, meu olho encheu de lágrimas, eu mostrei pro Bruno, eu falei, olha aquela cena de partir o coração. Eram os pais, o irmão e ela sozinha, assim, ó, esperando, né? Alguém para falar comigo. Eu quero conversar, eu quero... Muito triste, eu estava no mesmo ambiente, isso perdurou. Esse vício é uma nova doença mental. É uma doença. Perdurou, Vi, era muito angustiante ver, inclinada, eu já estava com vontade de levantar. Paz, você quer conversar? Vou chamar ela, né? Você tá aqui com a gente? Você quer conversar? Gente, e está acontecendo isso, infelizmente, né? Para nossas crianças, adolescentes. Então, quanto mais cedo, né, esses pais buscarem ajuda, né, levar os filhos também. É por isso que tem uma frase que eu não gosto dessa frase, eu entendo. Quando eu ensino o conceito de validação para os pais, principalmente de adolescentes, eu gosto de ensinar uma frase que eu aprendi com você também, que é o me conta mais. Me conte mais, com certeza. Porque quando você começa com essa frase, me conta mais. Deixa eu entender. Descreva, né? Descreva isso para mim. Me conta mais, ele vai abrir a escuta. Perfeito. E outro dia eu atendi uma mãe que foi chamada na escola porque a filha que sofre de desregulação emocional brigou na escola, a escola chamou. A sua filha agrediu alguém aqui, tal. E aí ela me procurou falando, como é que eu vou conversar com a minha filha? Eu falei, você vai fingir que você não acredita na escola. Porque você vai ouvir sua filha primeiro. Você não está lá, né? Você não sabe o que aconteceu. Então exatamente. Você vai falar, filha, a escola me contou isso, mas eu quero ouvir de você. Perfeito. Me conta a sua versão. E nisso ela descobriu. Só isso aí já, né? Só isso já validou, gente, muito, pelo amor. E aí nisso essa história, essa menina, essa mãe descobriu que ela fez isso para defender a irmã que estava sofrendo bullying. Olha só, que informação aí, importante. Aí no fim a mãe foi brigar com a escola, não com a filha. Sim. Mas olha que importante que é ouvir os nossos filhos. Muito. Todas as pessoas, né, Vi?
Se eu fico só com a sua informação, preciso ouvir o outro lado. O que aconteceu do lado de lá, né? Exatamente. Pode ser criança, adolescente, que é o respeitar, né? O próximo também. Isso não quer dizer que eu concorde, né? É minha filha, se ela fez, eu valido, mas nem sempre eu vou validar o comportamento dela. Enfim. Eu vou validar os sentimentos. Fiquem com isso na cabeça. Separa sentimento do comportamento. Isa, você quer trazer alguma mensagem final pra gente? Conta pra gente então um pouquinho da abordagem DBT. Tá. Depois você conta pra gente suas redes sociais, onde a gente encontra você. Legal. Então, a DBT é a terapia comportamental dialética. Quem está por trás dessa grande abordagem é a Marsha Linehan, né? Uma psicóloga hoje aposentada, mas uma mulher fantástica, com história linda. Ela é uma pessoa que tem o diagnóstico, né, de TPB, de transtorno de personalidade borderline, e ela, em um momento de muito sofrimento, quando nova ainda, em uma das internações dela, prometeu para si mesma que quando saísse de lá, ela ia criar uma abordagem que tiraria ela do inferno que ela estava vivendo e ajudaria outras pessoas também a sair desse lugar, né, de tanto sofrimento. E aí a DBT, ela foi criada inicialmente, então, para pessoas com desregulação emocional. Foi criada inicialmente para pacientes suicidas crônicos, né, pacientes muito complexos, graves, mas com o tempo, né, hoje já se sabe que a DBT atende pacientes com desregulação emocional, né, e isso pode vir pacientes com a depressão, com transtornos alimentares, pacientes com, não só com TPB, né, com diagnóstico de borderline, paciente com, que mais? Depressão, transtorno alimentar. Na adolescência também, né? Adolescência. A adolescência entra em um lugar, em um terreno mais sensível, justamente por ser adolescente, mas hoje a gente não deixa de fora esse adolescente, né? A gente sabe que para fechar um diagnóstico para adolescente é muito difícil, porque algumas características podem se confundir com a própria adolescência, né, Vi? Então, mas a gente também não paga para ver, né? Esse adolescente está sofrendo, já existem indícios, a família está em sofrimento, por que não trazer para um grupo de habilidades, por exemplo? Não é para rotular o adolescente, a ideia é que ele aprenda a desenvolver habilidades de regulação emocional, o quanto antes, para que ele não se prejudique, não vá buscar essa regulação emocional no uso de substâncias, de formas mais adaptativas, né? Com certeza. E aí a DBT, ela trabalha, o forte são as habilidades, né? Então, o paciente, ele passa por terapia individual, passa pelo grupo com treinamento de habilidades. E a gente fala que um combo perfeito são os pais. Quando os pais participam também. Uhum. Bem uma aguinha. Eita. É porque não adianta nada a gente dar um treinamento para um paciente que seja um paciente que tem transtorno de personalidade borderline, que seja um adolescente que sofre desregulação emocional, e a gente não muda a estrutura, o ambiente daquela família, ele continua no ambiente com invalidação. Perfeito. Então a gente precisa dar esse suporte para a família, também mudar a maneira como se relaciona e comunica com essa pessoa que tem o transtorno ou que precise aprender habilidades. Sim. Porque quando eu sou muito sensível, né? São pacientes que têm uma sensibilidade muito elevada, somado a uma reatividade muito elevada e uma dificuldade de voltar para o estado de calma mais rápido, né? Então, é mais lento esse voltar para o estado de calma, somado a um ambiente invalidante, um ambiente muito crítico, que eu não sou compreendido. A probabilidade, a chance da desregulação emocional acontecer é muito grande. Né? Então, quando eu treino esses pais, né, que eles consigam se fortalecer e oferecer esse ambiente mais validante para o meu filho ou para o meu ente querido, as chances diminuem, com certeza. Pais mais fortalecidos, filhos mais fortalecidos, então, com menos contexto, crise. Exatamente, um ambiente muito mais, né, forte e validante. Perfeito. Então, as pessoas precisariam procurar psicólogas que atendam com abordagem na DBT, na terapia dialética comportamental. Especialistas, né? Pessoas especialistas nessa abordagem, com certeza. É o melhor caminho, porque não que as outras não sejam, né? E não possam ajudar. Mas hoje a gente sabe que é uma abordagem padrão ouro, né? Para pessoas com desregulação emocional.
Temos algo novo no Brasil, né? Mas tem crescido muito a procura da especialização, né? De uma formação para poder atender esse público que sofre tanto. Então, isso é maravilhoso. Hoje temos diversas, se você colocar no Instagram, na internet, já temos muitos grupos rodando, né, no Brasil, e isso é maravilhoso. Certo. E conta pra gente onde as pessoas te encontram nas redes sociais. Então, a partir, né, da DBT, eu fui com... Gente do céu, deu uma crise agora de tosse. Com a Ilíada, que é uma amiga e minha sócia, a gente criou o Núcleo Avivar, que é uma empresa especializada em grupos voltados para a DBT, né? Então, a gente tem grupos de profissionais, a gente capacita os profissionais, a gente tem grupos para os pacientes e para os pais também acontecendo. Então, se quem quiser procurar a Isa, procure no Instagram, @NúcleoAvivar, certo? Ou @IsabellePsi, que é o meu profissional. Seu Instagram, que a gente vai deixar depois também nos vídeos, quando a gente for divulgar o conteúdo deste podcast. Isa, muito obrigada pela sua participação. Acho que a gente trouxe uma série de exemplos para todas as idades e acredito que enriquece muito as famílias aprender a validar os seus filhos. Sim. É um caminho e é um treinamento, é como você disse, é diário. Processo, tem dia que vai acontecer igual na minha casa, assim, podia ter validado aqui, né? Quando eu penso assim, não validei, mas passou pela minha cabeça, já está vindo para minha consciência. Com certeza. Então, da próxima vez eu posso tentar fazer melhor. Eu sempre falo isso, o mais importante disso tudo é a reparação, né? Quando eu não consigo, amanhã eu tento de novo, mais tarde eu posso tentar novamente, né? Claro, sem ferir o seu autorrespeito, né? Mas tentando usar da habilidade nas próximas situações, porque teremos, né? O tempo todo isso vai acontecendo no nosso contexto. E o mais importante é como você vai reparar isso tudo. Então, exatamente. Obrigada, Isa. Obrigada a você. Que alegria. E a mim, né? Todo mundo já sabe. @Vivi Cirineu no Instagram, Vivi Cirineu no YouTube também. Onde a gente tem muitos conteúdos para a educação infantil, especialmente para os pequenos. Muito bom. Até o nosso próximo episódio. Obrigada.